crianças, tudo bom? Muito bem, hoje já estamos chegando no finalzinho da história da vida de Jesus, né? Semana passada nós vimos quando Jesus foi traído por Judas, lembra? Que Judas levou os soldados para perto de Jesus, beijou o rosto dele e assim os soldados puderam saber que ele era Jesus e o prenderam. E também, semana passada a gente viu que Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Lembra? Jesus tinha falado que isso ia acontecer para Pedro, Pedro não acreditou, mas Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou. Hoje nós vamos ver a continuidade dessa história. O que aconteceu depois que os soldados levaram Jesus preso? Mas antes, vamos ler o versículo de hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, que diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Então vamos entender o que aconteceu. Depois que Jesus foi preso, que Judas traiu Jesus, os soldados pegaram Jesus e o levaram preso. E a Bíblia conta que ele foi muito maltratado. Ele foi zombado, maltratado, foi machucado. E os soldados levaram Jesus para Pilatos e para Herodes. Pilatos e Herodes eram inimigos, eles não eram amigos, mas porque eles tinham que julgar a respeito de Jesus, eles acabaram se unindo. E quando Jesus chegou perto deles, fizeram várias perguntas para Jesus. Os homens queriam saber daquelas acusações todas. E aí Pilatos e Herodes perguntaram: então me diz aí, você é realmente o Filho de Deus? E aí Jesus confirmou, falou: sim, eu sou o Filho de Deus, Jesus. E aí eles perguntaram: e você é realmente o rei dos judeus? E aí Jesus diz: é você que estão dizendo isso. Aí Pilatos e Herodes ficaram sem saber como iam crucificar Jesus, como iam punir Jesus, porque eles não encontravam nada que pudesse levá-los a fazer isso. E aí eles se lembraram que aquele tempo era o tempo da Páscoa e naquela época eles podiam soltar alguém. Se a multidão quisesse, a multidão podia libertar algum preso. Só que tinha mais uma pessoa presa, que era Barrabás. Então eles mandaram chamar Barrabás e colocaram Barrabás e Jesus diante da multidão e perguntaram para a multidão: quem vocês querem soltar, Jesus ou Barrabás? E aí, os líderes religiosos estavam com tanta inveja de Jesus que eles começaram a provocar a multidão para que a multidão falasse: crucifica Jesus, liberte Barrabás. E a multidão começou a fazer isso e começou a gritar: crucifica Jesus, liberte Barrabás. E aí, Pilatos e Herodes não tiveram mais nada o que fazer. E assim, eles libertaram Barrabás e mandaram Jesus ser crucificado. Aí o que aconteceu? Eles levaram Jesus, os soldados levaram Jesus para o Monte do Calvário, que era o lugar aonde eles prendiam as pessoas, aonde eles crucificavam as pessoas. E chegando lá, Pilatos, Herodes e mais um monte de gente que estava lá e ajudou a prender Jesus numa cruz. Crucificaram Jesus numa cruz. E do lado de Jesus ainda colocaram mais 2 prisioneiros, mais 2 criminosos. Muita gente se aproximou para ver aquela situação tão triste. Os soldados foram também e muita gente estava ali rindo, zombando de Jesus. Um dos que estavam zombando de Jesus era um dos prisioneiros que estava
lá no meio, e ele falava assim: ai, olha aí, você realmente é filho de Deus, está preso, e ficava zombando de Jesus. Mas o outro prisioneiro ficou muito incomodado e falou: por que você está fazendo isso? Nós merecemos estar aqui, porque nós somos culpados. Este homem é inocente, ele não merecia estar aqui. E aí a Bíblia conta que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã de uma sexta-feira. E quando deu meio-dia, a Bíblia fala que todo o céu escureceu e ficou assim por 3 horas. Então as pessoas foram indo embora. E Jesus, naquele momento que aconteceu isso, ele olhou os olhos para o céu e falou esse versículo que nós lemos. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, ele deu o último suspiro. Jesus morreu ali na cruz. E a Bíblia fala que depois que todo mundo foi embora, um soldado ficou ali, e depois que ele viu tudo aquilo acontecendo, ele olhou para Jesus e ele falou assim: realmente, este homem, eu não tenho dúvida, era inocente. E ele voltou para casa muito entristecido, porque agora o Filho de Deus verdadeiro tinha sido crucificado. E assim, a Bíblia nos conta depois que Jesus foi levado para um outro lugar e ficou lá 3 dias, mas o plano de Deus não era que ele ficasse morto, mas que ele ressuscitasse. Mas isso nós vamos ver semana que vem, quando nós vamos comemorar a Páscoa. Mas por hoje, crianças, eu queria que vocês se lembrassem dessa história e agradecessem muito a Deus, porque tudo isso aconteceu com Jesus, porque era um plano de Deus. E Jesus morreu naquela cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, ok? Então vamos pensar bastante nessa história, vamos nos arrepender dos nossos pecados e agradecer a Deus por ter enviado Jesus. Essa semana eu quero que vocês leiam os devocionais, que vai contar tudo a respeito desse período da crucificação de Jesus. E semana que vem a gente volta para falar do grande e maravilhoso dia que Jesus cumpriu o fim do plano de Deus, que era ressuscitar, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!